Pessoal, aqui a professora Patrícia, do canal Simples Assim Aulas, e junto com o professor Marcos Aba, estamos fazendo um estudo pela Química Inorgânica. Estamos trabalhando com as funções, já passamos para vocês as funções base e função ácido. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a função sal. A reação de um ácido com uma base recebe o nome de neutralização ou salificação. E os produtos formados são sempre sal e água. Então, aqui nós temos o ácido clorídrico e a base, o hidróxido de sódio. Desta reação, nós temos a formação do sal, cloreto de sódio e mais uma molécula de água. Então, o sal, ele sempre vai ser proveniente da reação de neutralização de um ácido com uma base. Então, toda reação entre ácido e base vai formar sal e água. O sal é, então, todo composto que em água dissocia liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH. Então, nós vamos ter aqui, como cátion, o sódio e como ânion, o cloro. Aqui nós vamos ver algumas classificações desses sais. Então, nós temos os sais chamados sais neutros ou normais. São aqueles que foram obtidos por neutralização total, ou seja, o número de hidrogênios ionizáveis é igual ao número de oxidrila. Então, o que nós temos aqui? Numa reação do ácido carbônico com o hidróxido de cálcio, nós temos a formação do nosso sal carbonato de cálcio mais duas moléculas de água. Então, percebam que aqui nós temos 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios aqui, num total de 4 hidrogênios. E esse 2 vale para todo mundo aqui. Então, eu tenho 2 moléculas de OH. Então, eu tenho 2 oxigênios. Então, quando a gente vem para cá, 2 vezes 2, 4 hidrogênios e 2 átomos de oxigênio. Os hidrogênios e esses OH, eles sempre vão formar água. Quem sobra é quem vai formar o nosso sal, sempre com o positivo na frente e o negativo atrás. Aqui a gente vê a mesma coisa. Nós temos 2 átomos de hidrogênio aqui, e aqui ele multiplica, esse 2 multiplica o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. Ele está dizendo que eu tenho 2 vezes o hidróxido de sódio. Então, eu tenho 2 Na, 2 oxigênios e 2 H. Então, eu tenho 2 H com mais 2 aqui são 4. 2 vezes 2 dão 4. Agora, nós temos 2 oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios. Esse aqui eu não vou contar, porque esse aqui não está na hidroxila. Esse aqui faz parte desse sulfato, ok? Todos os hidrogênios ionizáveis e as hidroxilas foram totalmente neutralizados. Por isso, é um sal neutro ou um sal normal. A nomenclatura desse sal neutro, ele vai obedecer a seguinte expressão. Nome do ânion do ácido, o elemento de ligação é o D e o nome do cátion da base. Lembrando aqui que quando eu tenho o ácido terminado com hídrico, o sufixo do ânion é eto. Quando o sufixo termina com ico, o ânion é ato. E o sufixo do ácido oso, o ânion é ito. A gente já estudou lá na função ácido. Olha só como é bem fácil essa nomenclatura. Eu tenho aqui o ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, vai formar sal mais água. Então, qual é o sal? O cloro que vem do ácido clorídrico. Então, o nome do ânion vai ficar cloreto. A gente tinha aqui o hidróxido de sódio, então eu tenho somente de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Aqui nós temos o ácido clórico reagindo com hidróxido de potássio. Então, clórico vai para o ânion clorato de potássio. Né? Então, bem simples, clorato de potássio mais água. Aqui nós temos o ácido cloroso. Cloroso vai para ito, então vai ficar clorito de
era hidróxido de cálcio, vem somente o nome aqui do meu elemento, vem para cá, clorito de cálcio, tá? Então, é o nome aqui do meu cátion, e eu pego aqui o ácido, transformo esse nome para o sufixo do ânion correspondente. Bem simples. Sais ácidos e básicos. Os sais ácidos também são conhecidos como hidrogeno-sais e os básicos como hidroxissais. Então, acontece sempre que a reação de neutralização ela não se completou totalmente. Nem todo hidrogênio foi convertido em moléculas de água. Então, acontece aqui, ó. Nós temos o ácido crômico reagindo com hidróxido de potássio. Ácido mais base forma sal e água. Só que para formar água, eu preciso juntar um hidrogênio com esse OH. Então, eu vou pegar um hidrogênio só daqui. O outro hidrogênio eu não consigo formar água porque eu não tenho outra molécula de OH. Então, esse hidrogênio que sobra, ele fica no sal, tornando ele um sal ácido. A mesma coisa pode acontecer aqui quando eu tenho um sal básico. O iodeto de hidrogênio reagindo com hidróxido de cálcio. E aí, quando a primeira coisa que você vai fazer é formar água. Então, eu tenho aqui, ó, dois átomos de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. E eu tenho mais esse hidrogênio daqui. Eu vou pegar esse hidrogênio e juntar com uma hidroxila, formando uma molécula de água. A segunda hidroxila, eu não tenho mais hidrogênio para formar outra molécula de água. Então, ela vai ficar no meu sal, formando esse hidroxissal. A nomenclatura destes sais ácidos, ele segue basicamente a mesma coisa. Nome do ânion, da ionização parcial do ácido, mais o elemento de ligação que é o D, mais o nome do cátion. Então, se eu tenho sal, fosfato de cálcio, essa é a minha base, tá? Eu vou dar o nome primeiro por aqui, fosfato de sódio. Se eu tenho 2 hidrogênios que ficaram aqui sobrando da reação, eu vou ter um fosfato de ácido de sódio, ou o dihidrogênio, porque são 2 hidrogênios, fosfato de sódio. Se eu só tenho um hidrogênio aqui no meu sal, eu vou ter o fosfato ácido de sódio ou hidrogênio fosfato de sódio. Percebam que fosfato de sódio não muda, o que muda é que eu vou incluir quantos átomos de hidrogênio eu tenho nesse meu sal. Aqui nós temos outro caso, ó, brometo de cálcio. Ele é um sal básico, porque, ó, hidroxila aqui no meio. Aqui eu só tinha hidrogênio, então ele é ácido. Mas aqui eu tenho hidroxila, então ele é um sal básico. O nome continua o mesmo, brometo de cálcio. Porém, eu tenho agora que incluir essa hidroxila. Brometo básico de cálcio ou hidroxibrometo de cálcio. Vamos ver aqui no nosso cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio, ele tem 2 hidroxilas aqui, então ele ficou um sal básico. O nome continua cloreto de alumínio, porém eu vou incluir agora essa hidroxila. Cloreto de básico de alumínio ou dihidroxicloreto de alumínio. Di é porque são 2, tá? É tranquilo, você tem que gravar o sal principal e depois observar se ele ficou básico ou se ele ficou ácido, e aí você só inclui o H ou o OH no nome dele. Sal duplo ou misto é o sal originado da reação entre 2 ácidos diferentes e uma base, ou 2 bases diferentes e um tipo de ácido. Gente, as reações químicas, elas não precisam ser somente entre 2 elementos. Eu posso ter mais elementos dentro de uma mesma reação. Então, aqui, ó, eu tenho 2 ácidos e uma base reagindo. Então, eu vou pegar o meu cátion e os meus 2 ânions. O que sobra de hidrogênio e oxidrilo, eu vou montar moléculas de água. O nome dele vai ficar
de trás para frente, cloreto, brometo de cálcio. Aqui nós temos, ó, duas bases reagindo com um ácido. Então, primeiro vem o cátion, que é o cara originado da base. Depois a outra base. E depois vem o meu ânion, que é originado do ácido. O que sobra de hidrogênio e oxigênio transformam-se em moléculas de água. A nomenclatura dele vai ficar como? Sulfato, primeiro ânion, de sódio e potássio, também conhecido como sulfato duplo de sódio e potássio. Duplo porque eu tenho dois cátions aqui, tá? Então, qualquer uma das nomenclaturas está correta. Sais hidratados ou anidros, eles são bem legais. Eles contêm moléculas de água associadas aos seus íons. Mas como isso acontece? Assim, ó, muitos sais, eles são solúveis em água. Quando a solução é evaporada, os sais cristalizam-se com certo número de moléculas de água. Essas moléculas de água não constituem uma umidade presente no sal. Na realidade, elas estão como que coladas aos cátions e ânions por forças elétricas de atração entre os íons do sal e as moléculas polares da água. Essa água que fica presa aos íons recebe o nome de água de hidratação ou água de cristalização. Então, aqui a gente tem, ó, os sais hidratados. O sal é o cloreto de cálcio, mas ele está hidratado com 6 moléculas de água. Então, é um sal hexaidratado. Aí, quando você pega esse sal hidratado e você aquece, você vai ter o chamado sal anidro, né? É aquele sal que você aqueceu para tirar esta água que está grudada com ele, tá? Então, a gente tem aqui o cloreto de cálcio anidro. Solubilidade dos sais em água. Para que a água possa separar os íons e dissociar o sal, é necessário que a atração elétrica entre as moléculas de água e os íons de sal superem as forças elétricas de atração entre os próprios íons. Essa atração elétrica superior depende de vários fatores. Todo sal apresenta alguma solubilidade em água, mesmo que seja muito pequenininha. Quando se diz que um sal é insolúvel em água, significa que a quantidade que dissolve é muito pequena. Então, por exemplo, alguns miligramas por litro de água. Mesmo sendo impossível prever a solubilidade de um sal na água, podemos usar algumas regras práticas. Então, a gente tem aqui, ó, os sais solúveis e os insolúveis. Então, percebam que todos os nitratos são solúveis e que todos os metais alcalinos e de amônio também são solúveis. Aqui nos percloratos a gente tem a exceção, nos haletos a gente também tem exceções e no sulfato também temos exceções. Entre os insolúveis nós temos aqui sulfetos e cianetos, aqui as nossas exceções, fosfato, carbonato e sulfito, e aqui algumas exceções desses solúveis, então com quem eles estão ligados ali. Aqui a gente tem então uma regrinha bem fácil, bem simples para você formar o seu sal. Eu tenho a reação do meu ácido com a minha base. Então eu tenho aqui o meu ânion e o meu cátion. O cátion vem na frente, o ânion vem depois. As cargas deles vêm junto e o resto que sobrar de hidrogênio do ácido hidroxila da base, eu vou formar moléculas de água. Então, generalizando, a gente tem assim, ó, o cátion que vem da base e o ânion que vem do ácido. A carga do cátion, ele vai vir como índice do ânion. E a carga do ânion vem como índice do meu cátion, tá? Então, ó, fica bem simples da gente fazer. Pegou a carga desse aqui, cruzou aqui para baixo. Pegou a carga desse aqui, cruzou aqui. A mesma coisa que a gente já fazia antes, tá bom? Mas lembrando que toda reação de ácido mais base vai formar sal e água. Esta regra é simples e é básica. Então, olha só como é que fica essa formulação do sal. Eu tenho cátion e tenho ânion.
Pego esse NOx aqui do meu ânion, cruzo, pego o NOx do cátion e cruzo. Então, vai ficar aqui, ó, Na2SO4, sulfato de sódio. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, cátion e o ânion, tá? Então, eu vou pegar esse NOx aqui de cima e vou cruzar. Agora, cuidado aqui, pessoal, quando eu cruzo, eu vou cruzar todo mundo. Esse cara aqui, eu não vou multiplicar por esse 4. Eu pego esse sulfato e deixo entre parênteses, e esse NOx vai aqui para baixo. Aí, vocês percebem que eu tenho 2 aqui e 2 aqui. 2 e 2, posso simplificar, sempre usando as menores fórmulas, e eu vou ter o sulfato de ferro 2, ou sulfato ferroso. Aqui eu não consigo simplificar, então eu mantenho. Esse menos 2 eu cruzei e eles vêm sempre sem sinal, tá? E ele veio aqui para baixo como índice do ferro, tá? Veio aqui para baixo. Esse 3 mais do ferro, ele vem como índice do sulfato. Então, isso aqui, ó, muito cuidado, eu não vou multiplicar por esse 4. São 3 moléculas de SO4. SO4 mais SO4 mais SO4. Por isso que esse 3 tem que estar do lado de fora, aqui embaixo. E aí a gente coloca, então, entre parênteses. E nós temos a formação do sulfato de ferro 3 ou férrico. A mesma coisa aqui, esse 3 cruzou, veio aqui para o cálcio, esse 2 cruzou, veio aqui, e esse cara aqui, que é um composto, eu coloquei entre parênteses, e a gente tem aqui a formação do fosfato de cálcio. Para ficar mais simples de você trabalhar a formulação dos sais, use sempre a tabela dos ânions. Tá? Eles ajudam bastante você na hora de montar o seu sal, de fazer a sua reação, tá? Principalmente também na hora de dar o nome, que aqui já vem com os nomezinhos de cada um dos ânions, tá? Monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente. Essas tabelas você encontra facilmente na internet, lá no Pai Google. Algumas tabelas periódicas vêm também com essas tabelas, então é bem fácil de você encontrar para poder fazer os exercícios. Falando em exercícios, próximo vídeo vamos praticar toda essa parte teórica. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado de conhecer os nossos amigos sais e eu encontro você no nosso próximo vídeo para fazer bastante exercício. Não esqueça de se inscrever no meu canal, Simples Assim Aulas, e no canal do professor Marcos Aba Matemática. Aguardamos vocês e até o próximo. Um abraço, pessoal!